Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo Encontros Marcantes com Jesus e hoje vamos considerar Judas Iscariotes. Na quinta-feira que antecedeu a Páscoa, Jesus ordena aos seus discípulos para arranjarem um espaço, um cenáculo, para ele comemorar a Páscoa juntamente com eles. Um lugar espaçoso, mobilado e aquilo que nós vamos considerar que teve lugar durante essa ceia. Foi uma ceia prolongada, durou até à meia-noite. Depois dali Jesus foi para o Monte das Oliveiras, onde foi preso. E no dia seguinte, depois de ter sido julgado várias vezes durante a noite, ele foi crucificado no Monte do Calvário às 9 horas de sexta-feira, às 9 horas da manhã. É um acontecimento marcante. Judas Iscariotes, o nome indigno associado à traição. Hoje em todo o mundo esse nome traz essa recordação, uma recordação má. É de pouca, melhor, é de nenhuma reputação. Mas vamos ler a passagem. Está em João capítulo 13, versículo 21 a 30. Ditas estas coisas, Jesus angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse Simão Pedro fez sinal dizendo-lhe: pergunta a quem é que ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. Chegada a hora, Jesus sentou-se à mesa, nesse tal cenáculo. E a primeira coisa, ou das primeiras coisas que ele disse quando se sentou à mesa foi: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de morrer. Uma vez mais, Jesus chama a atenção dos apóstolos para este facto. E com certeza que Jesus, nesta hora e desta vez, ele fez isso com pesar, porque, passado poucas horas, haveria o desenrolar apressado e continuado dos acontecimentos que tiveram o seu término na sua crucificação. Por outro lado, também Jesus viveu intensamente esse tempo. Ensinou, exemplificou os seus ensinos com o seu comportamento, lavando, por exemplo, os pés aos discípulos, a todos eles. Agora pensem comigo, quando ele estava a lavar os pés a Judas Iscariotes. Eu acredito que o fez mais demoradamente. E quando estava com os seus pés nas mãos, a limpar-lhe os pés, Jesus, ele faz referência a isso no capítulo 13, versículo 18. Ele faz referência a uma profecia que David, no Salmo 41, versículo 9, tinha feito. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E Jesus está com os pés de Judas, a limpar-lhe os pés depois de os ter lavado, os calcanhares. E em linguagem figurada já se vê, Jesus pensa: é um destes calcanhares que vai pisar em mim, que se vai levantar contra mim. E Jesus falou já acerca do Espírito Santo que haveria de vir, o Consolador. Mas ele fala acerca da sua morte, mas também fala acerca da sua ressurreição e diz: porque eu vivo, vós vivereis. E deu-lhes ensinos edificantes, como falando já acerca da videira e dos ramos, que deviam de estar sempre juntos, pegados à videira, para que a seiva do tronco pudesse passar para os ramos, a vida do tronco passasse para eles. Mas a certa altura, como diz o nosso versículo 21, o semblante de Jesus muda, ele fica triste, angustiado. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me há de trair. E levanta-se ali uma celeuma
serei eu? E as pessoas ali à mesa ficaram apreensivas, fazendo uma introspeção rápida para ver se eles viam algum lampejo de que alguma evidência, por mais pequena que fosse, de que eventualmente pudesse ser um deles. João estava muito perto de Jesus e Pedro faz-lhe sinal para ele perguntar quem é que o iria trair. E Jesus responde a João: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. O que é que acontecia nestas ceias comemorando a Páscoa? Pedaços de cordeiro eram colocados dentro de pão asmo, sem fermento. E o chefe da casa, o mestre de cerimónias, o patriarca daquela família, mergulhava no molho de ervas amargas esse bocado de pão com o cordeiro dentro. E ele repartia, ele distribuía pelos comensais, para aqueles que estavam à mesa com ele. Mas o primeiro bocado era para o hóspede mais importante, aquele por quem ele nutria uma maior consideração. E Jesus entrega o primeiro bocado a Judas Iscariotes. A reação de Judas. Ele conhecia o significado disso. Eu consigo imaginá-lo estupefacto, corado, suores frios, estende a mão para receber o bocado molhado. E ele treme. Será que ele hesita? Não sabemos. Mas Satanás também não lhe dá tempo para ele pensar muito. Porquê? Porque entra imediatamente nele. Não lembras que ele tenha comido esse pedaço de pão? Ele sai, pega na bolsa onde já tinha as 30 moedas para o preço da traição de Jesus e sai para fora. E nós lemos que quando ele sai para fora era noite. Uma noite escura, sem estrelas. Uma noite de trevas só suplantadas pela escuridão que havia na alma, no coração de Judas Iscariotes. Há quem desculpe Judas dizendo que estava profetizado e por isso ele como que tenha sido obrigado a isto. Não. Se nós fôssemos ler Marcos capítulo 14, versículo 10, nós iríamos ver que foi ele que foi ter com os principais dos sacerdotes, fazendo-lhes a proposta miserável de lhes entregar Jesus. Portanto, o facto de haver uma profecia, aquele que come pão comigo vai levantar contra mim o seu calcanhar, isso não significa que Judas não tenha tido culpa. O Senhor, no seu pré-conhecimento, o Espírito Santo que inspirou homens santos de Deus, neste caso David, a escrever o Salmo 41, onde está essa profecia, é o pré-conhecimento de Deus, o conhecimento antecipado. O Senhor sabia que, neste caso, Judas o iria trair, mas Judas foi livre para tomar essa decisão, para fazer essa opção. Ele não foi vergado pela força da profecia, mas pela sua vontade. Amava o dinheiro, tinha outros propósitos, tinha outras intenções. Foram outras coisas que o impulsionaram, nós não sabemos, mas sabemos que ele assumiu de olhos abertos esta atitude e este comportamento traindo Jesus. Por vezes fazemos várias aplicações. Desta vez queremos fazer só uma, face à sua importância. Apenas uma. Judas Iscariotes foi alguém altamente privilegiado. Em que sentido? Ele ouviu Jesus tantas vezes. Ele ouviu aquele de quem as pessoas diziam nunca ninguém falou como ele. Ele viu o seu exemplo de vida todos os dias. Ele viu que Jesus, por onde quer que ele fosse, por onde quer que ele andasse, ele andou por toda a parte fazendo o bem. E os milagres espetaculares, sem fraude, sem manipulação. Este é testemunho vivo do maior dos exemplos. Exerceu alguma ação em Judas? Modificou alguma coisa? Eu acredito que sim, superficialmente. Provavelmente tornou-se mais polido, mais educado.
Superficialmente houve melhorias no seu comportamento. A linguagem era uma linguagem que se adaptava àquele contexto. Mas Judas deu provas de que foi um mestre da adaptação e do disfarce. O seu coração continuou mau e perverso mais do que todas as coisas. Apesar de ser altamente privilegiado, ele desprezou esse privilégio. E ele desbaratou toda essa herança que ele foi adquirindo dia após dia no seu contacto com Jesus e com os outros apóstolos. Os mais privilegiados deste mundo não são aqueles que nascem em berços de ouro. Não são aqueles que triunfam nesta ou naquela área, que se tornam conhecidos e reconhecidos em toda a parte. Aqueles que foram beneficiados com uma beleza física acima da média, uma inteligência, altamente dotados de uma inteligência também acima da média. Um dia Jesus estava a falar para uma multidão. E do meio da multidão há uma mulher que se faz ouvir e diz: bem-aventurado aquela que te concebeu, os seios que te amamentaram. Ela estava a ser impactada pelas palavras de Jesus e o poder que saía da sua pessoa. E Jesus responde-lhe isto: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra e lhe obedecem. Os mais privilegiados do mundo são aqueles que ouvem a palavra de Deus, guardam no seu coração, deixam-se influenciar por esta palavra, acreditam nela, abraçam as suas promessas e fazem do seu credo, o credo da palavra, fazem disso a base, o alicerce irremovível da sua fé. Um anjo um dia disse a dois apóstolos que tinham sido presos e depois de terem sido libertados: ide e falai ao povo as palavras desta vida. A palavra de Deus, a palavra desta vida. São privilegiados aqueles que ouvem, que têm o privilégio de ouvir e de guardar as palavras da vida eterna. Esta palavra que nos faz sábios para a vida eterna, que nos livra de uma grande condenação e nos dá acesso a uma grande salvação em Cristo, pelo facto de Ele ser um grande Salvador. Muito foi dado a Judas, muito lhe será pedido. Aqueles que têm ouvido a palavra, através do YouTube, através de testemunhos de pessoas conhecidas, de amigos, através de ir à igreja, às vezes até durante muito tempo e depois por esta ou por aquela razão, não suficientemente forte, deixam a igreja, deixam de ouvir a palavra e perdem o privilégio de ouvir e de guardar e obedecer. A esses a palavra de Deus diz: não haja em vós um coração mau e perverso que se afasta do Deus vivo. A estes altamente privilegiados pelo facto de terem ouvido a palavra, como Judas Iscariotes foi, não é que eu esteja a compará-los com Judas, porque não há comparação possível. Judas era o diabo, palavra do Senhor Jesus em relação a ele. Em relação a ele. Não, mas aqueles que têm sido privilegiados em relação ao conhecimento que têm das Sagradas Escrituras, da doutrina da graça, da salvação por meio da fé, e resistem a esta mensagem, apesar de ouvir às vezes sem conta, de uma e de outra forma, através do louvor, através da pregação da palavra, através da leitura da palavra. Que não haja em vós um coração de ouro. Uns seguiram o caminho de Caim, mas outros também ouviram a palavra e seguiram os caminhos de grandes homens de Deus. Jamais seguir o caminho de Judas, no sentido de virar as costas àquele que de uma forma diferenciada lhe ofereceu o bocado de pão ensopado no molho das ervas amargas.
criando assim, manifestando assim, tendo uma demonstração de uma amizade grande, de um amor grande. E da parte do Senhor, cuja palavra tu já ouviste e que tu conheces e agora podes estar longe. Esse Senhor não deixou de te amar. Não deixou de te procurar. E o facto de estás a ouvir este estudo é a prova de que Ele ainda te procura. Porque Ele continua a buscar, continua a procurar aquele que se há perdido. Deixa-te encontrar pelo Senhor. Amém.